Atendimento às fraturas faciais. Sempre quando a gente fala o primeiro atendimento, a gente nunca vai direto para as fraturas faciais. A gente sempre faz o que a gente chama de ABCDE de vida. Tá? O ABCDE de vida é... o grande problema é que a gente acaba não aprendendo nessa faculdade e tudo, mas isso muda a cada 5 anos. A última mudança da American Heart Association foi 2015. Tá? Desde 2010, a gente não faz mais o ABC de vida. A gente faz o CBA. Tá? Na verdade, desculpa, o CAB, CAB. Porque, na verdade, o que já foi provado? Que a massagem é muito mais importante do que o passo do B. Todo mundo aqui já assistiu Grey's Anatomy, de plantão médico. Quando o cara começa a primeira coisa que eles fazem quando chega um trauma, que o cara para de respirar. Massagem. Tá? O indicado sempre são 30 massagens para 2 ventilações. Só que estudos já mostram que só tem estudo em animal e cálculos matemáticos. Não existe teste humano, até porque não vai ter. Que a massagem é muito mais importante do que a ventilação. Tá? E até tem um negócio. Imagine um paciente com um corte na face. Alguém vai fazer a ventilação? Se fizer, você vai perder uns 2, 3 minutos pensando se você vai ou não vai. Por isso que a American Heart Association indica muito mais a massagem do que a ventilação. A ventilação é muito importante no caso de afogamento, que aí é uma outra coisa. Mas essa massagem é o C, no caso de circulação? É. Mas aí, para prova, a gente coloca aqui, ó. Então, até o livro mais atual, que seria o RUP, ele continua com ABCDE. Mas na verdade agora é CAB. E, na verdade, quem faz o disability, né, é o neuro, que a gente vai mostrar o Glasgow, e a exposição, que a exposição você já não tem uma ferida. Tá? No ATLS, né, que é o Advanced Trauma Life Support, a gente faz o ABCDE, tá? Mesmo que mudando a ordem. 2010. São quatro instituições mundiais que a cada 5 anos se unem para modificarem algumas coisas. Tá? E desde 2010 modificou, a última foi em 2015 e a próxima agora é só 2020. Que se tiver alguma modificação. Tá? Então o A é vias aéreas pérvias, tá? E estabilização da coluna cervical. Porém é o mais importante. Porque se o paciente não está respirando, você tem que ver o que é. Muitas vezes prótese, fraturas de mandíbula parasinfisária também podem causar isso. Tá? Ou, o que a gente aprende na faculdade? Sempre passar um fio dental na lima, um fio dental no grampo, um fio dental na chave de implante. Sempre um fio considerável. Só que muita gente não faz isso, o paciente acaba e não consegue respirar. Tá? Obstrução de vias aéreas, causa mais comum no ambiente pré-hospitalar, tá? Queda da língua ou corpo estranho. Queda da língua, isso só vai ocorrer se o paciente tiver uma fratura bilateral de mandíbula, que a gente chama de fratura parasinfisária, tá? Na altura da distal dos caninos. Quando o paciente tem uma fratura bilateral na distal dos caninos, o que vai acontecer? Quando ele está deitado, a mandíbula vai para trás e obstrui vias aéreas. Tá? Reposicionamento e estabilização da mandíbula. Elevação do modificado na mandíbula, você pode levantar a mandíbula ou segurando o mento ou puxando o ângulo bilateralmente para frente. Tá? Para o paciente conseguir respirar. E geralmente façam assim. Puxem o ar. Fácil ou difícil? Joga para trás. Sempre a gente estabiliza a cabeça do paciente segurando o frontal e o mento nessa posição. Porque se o paciente fica assim, obstrui vias aéreas. Tá? E utilização da cânula de Guedel para evitar a queda da língua para a região posterior, permitindo a introdução de cânula de aspiração. Deixa eu só mostrar a cânula de Guedel para vocês. Tem vários tamanhos a cânula de Guedel e ela tem um orifício nesse meio que a gente consegue passar a cânula para aspirar secreção, sangue que possam estar obstruindo. Voltar. Aquilo que eu falei para vocês, uma fratura parasinfisária de mandíbula,
bilateral, unilateral não tem problema não. Quando você tem bilateral, o que acontece? A língua acaba indo para posterior, porque a musculatura puxa, o paciente deitado puxa para posterior e obstrui a passagem de ar. Nesse caso, a gente tem que reduzir essa mandíbula, segurar a mandíbula e fixar de alguma forma. A gente vai falar mais para frente. Os cuidados que a gente tem que ter é sempre amarrar os objetos que a gente utiliza. A B, né, que é a ventilação, ela pode ser boca a boca, boca, nariz, máscara, boca, máscara e bolsa e máscara. A bolsa é o que a gente usa o ambu, tá? Só que, na verdade, você tem outras, quando se faz o curso de ATLS, você vê que você tem outras formas de conseguir fazer a ventilação. Ou a gente faz com a Pocket Mask, que na verdade é uma máscara que você consegue fazer, você fica afastado do paciente, e outra é a Face Shift, que na verdade é um pedaço de plástico, né? Só com um lugar para ventilar. Você fica um pouco mais próximo, mas também não tem risco de contaminar. Tá? Mas você depende de você ter isso para conseguir fazer. Ressuscitação cardiopulmonar, né? Os sinais de parada cardiorrespiratória, ausência de pulso, ausência de respiração, inconsciência e midríase. Quando você olha para a pupila está midriática. Tá? Compressão, 30 massagens para 2 ventilações. Isso quando você tem dois socorristas, quando você tem um socorrista. Quando você tem 2 socorristas, você faz 15 para 2. Tá? Isso aí se manteve nas últimas classificações. Frequência das compressões. Essas compressões, o ideal é de 100 a 120 compressões por minuto. Olhando assim parece muito fácil. Só que é muito difícil. Porque, na verdade, uma das coisas é que a compressão você não faz você ficar batendo assim. Na verdade, você joga o peso do seu corpo para fazer. Então você não está... Se você fizer assim, você está errado, vai desgastar muito mais. Mas essa coisa de você fazer, imagine fazer 100 a 120 compressões por minuto. É inviável, inviável. Por isso que às vezes o pessoal troca. E aí eu volto a algumas cenas de seriados que vocês podem ver, que você vê que o cara fala assim, troca. Porque o cara já viu que o cara não está conseguindo fazer. Qual seria a deflação que a gente tem que fazer? 5 centímetros. Tá? Essa compressão que a gente faz é de 5 centímetros. Anotem, porque isso aí, na verdade, se manteve também nas últimas classificações. Deflação do tórax do paciente, esse movimento que você faz tem que ser de 5 centímetros. Tá? Se o paciente não conseguir respirar, a gente vai optar por intubação orotraqueal ou nasotraqueal. O que seria isso? Intubação orotraqueal é o tubo via oral. Nasotraqueal é a intubação via nasal. Crico, na verdade, é uma situação pré-hospitalar. Se você está fora do hospital, o jeito mais fácil de acessar e com menor chance de complicação é a crico. A gente chama de cricotireotomia. E a nível hospitalar se faz uma traqueostomia. Tá? Traqueostomia, tecnicamente, o médico faz. Porém, se não tiver nenhum médico próximo e for risco de vida, qualquer pessoa que saiba fazer realiza a traqueostomia. Não, a caneta é a crico. Aquela coisa do filme, da galera enfiar a caneta, isso é uma crico. A traqueostomia é mais baixa e também o maior risco de complicação. Tá? Isso aqui é uma crico. Então, se for aí, na verdade, é a história do trauma que a gente vai falar aqui. Você tem que colher a história do trauma. Se o cara tiver a história do trauma de ele estar dirigindo e bateu no volante, possivelmente ele pode ter fratura da... Caraca! Deu branco. Caraca! Da costela, fratura das costelas. Quando você faz a primeira massagem, você afunda. E aí você pior, você pode ter um pneumotórax, perfurar o tórax, aí você complica mais ainda. Mas às vezes com trauma torácico, o cara já fez um pneumotórax também. Porque na verdade o que acontece com pneumotórax? Ocorre a perfuração do tórax. Façam assim, inspirem e expirem. Tórax, você vai insuflar e vai fazer a deflação. Quando o cara tem um pneumotórax, o que acontece? Ele respira de um lado e como tem uma saída de ar, ele não consegue insuflar esse tórax mais. Tá?
Avaliação neurológica. Hoje em dia, a avaliação neurológica é feita pela escala de Glasgow. O que seria a escala de Glasgow? É a avaliação ocular, avaliação verbal e avaliação motora. O que é importante da gente saber? Quem faz a escala de Glasgow, a avaliação, é o neurocirurgião. Porém, qualquer pessoa dentro do trauma pode fazer, mas geralmente, como é estado neurológico, é o neuro que faz. Você vai avaliar esses 3 parâmetros, ocular, verbal e motor. Lembrando que a escala de Glasgow, ela nunca vai ser 0. Ela sempre vai ser de 3 a 15 pontos. Se a gente for avaliar todo mundo aqui dessa sala, todo mundo tem 15 pontos na escala de Glasgow. Por quê? Se a gente for perguntar a vocês, abre o olho, todo mundo vai abrir o olho. Aí a gente recebe 4 pontos. Se eu falar assim, você sabe onde você está? E tudo, eu estou numa sala de aula aqui no Primório e tudo, 5 pontos. Motora, levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, perna. Se a gente responder tudo certinho, a gente vai ganhar 6. Então, quando a gente vê o paciente com Glasgow 3, Glasgow 4, esse cara está muito mal. Tá? Então, isso aí a gente tem que saber o que seria a escala de Glasgow, mas quem faz é o neurocirurgião. Exposição, né, que é a letra E, é a exposição de tecidos, né, da roupa. Tá? Sempre é cortada na parte lateral. Tá? Por quê? Porque às vezes, Rodrigo, o cara teve um trauma no tórax e aí tiraram a calça dele. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, para você ver se o paciente não tem outro trauma em outros membros. Tá? Por isso que é feita a exposição. Questão 7. Durante o atendimento inicial do politraumatizado, qual deverá ser a primeira conduta do emergencista? Então, assim, qual é a primeira conduta que o profissional que está fazendo o atendimento ele precisa ter? A. Verificação de hematomas, equimoses e outros sinais? Não. Aferir sinais vitais? É importante, mas não é a primeira coisa. C. Avaliar distúrbios circulatórios? Não. D. Verificar a permeabilidade de vias aéreas? Primeira coisa. Por que isso? A gente pode fazer. Se o paciente estiver consciente, tá, e debulando, você pode fazer manobra de Heimlich, que é aquela manobra que você faz aqui próximo ao externo, faz em forma de J para o paciente expelir o que tiver. Quando o paciente está num trauma e está irresponsivo, a gente faz a manobra de varredura. Indicador e dedo médio, você faz a varredura para ver se não tem prótese lá dentro, corpo estranho, né, chiclete, alguma coisa, bala, impedindo as vias aéreas. Seria o B, a dificuldade de ventilar do paciente. Circulatório seria, assim, algum sangramento. Então, assim, um pneumotórax seria uma dificuldade do paciente respirar. Mas, assim, se ele não está conseguindo respirar, está tendo alguma coisa obstruindo. Tem um caso, cara, assim, eu dou um curso de odontologia hospitalar em Brasília e no Rio. Aí em Brasília, uma vez, o paciente internou no CTI, fizeram traqueostomia e tudo. Aí qual é a história dele? Ele estava comendo manga e se engasgou. Era um paciente especial. Então, assim, cara, olha a história. Você está comendo manga e se engasgou? Tem alguma coisa. Cara, levaram para o hospital, fizeram traqueostomia. A odontologia hospitalar, no dia seguinte, estava passando visita nele e tudo. O que foi? Soube a história. A minha amiga estava olhando assim, ela, cara, coisa estranha lá atrás. Aí pegou uma pinça, quando puxou, tirou uma manga. O cara tava... Não, pedaço da manga. Ao invés de tirar a manga, que seria vias aéreas, fizeram uma traqueostomia. Então, assim, erro de identificação. Erro na identificação. O que aconteceu? Tirou, fechou a traqueostomia, paciente de alta no dia seguinte. Então, assim, erro na identificação do trauma. Não, porque o paciente estava com a traqueostomia e a odontologia hospitalar vai passando paciente no leito. É um hospital que o forte deles lá é o hospital oncológico. Mas tem paciente de trauma. Cara, quando ela olhou, ela não viu que era uma manga. Ela já estava cheia de sangue e tudo. Ela falou assim, Rodrigo, eu só vi... Elas têm foto disso. Então, assim, tipo, não tem como você mentir porque elas fotografaram. Tipo,
o que era primeiro, que elas acharam estranho, e aí quando pegou a pinça e puxou a manga se desfazendo. Tava lá atrás, mas estava visível. Porque, imagina, dentro de um CTI, que não tem tudo bem, mesmo com luz escuro, elas conseguiram visualizar a manga. Visualizaram alguma coisa. Não sabia o que era. Aí era um pedaço considerável de manga. Tá? Questão 19. No atendimento inicial, o paciente traumatizado de face com completa obstrução de vias aéreas, em que as medidas não invasivas... Então deve estar muito pior, deve estar erro no numeração. Está 16? Então eu não estou aqui então. É porque eu fui acrescentando algumas questões nessa apostila de vocês. Desculpa, gente. Em que as medidas não invasivas foram falhas. Né? A injeção, assim, a questão diz que ele já tentou fazer alguma medida e não conseguiu, foi falha. Tá? E o paciente está com obstrução de vias aéreas. Qual seria a conduta? Intubação orotraqueal? Cara, se está obstruído, o tubo também não vai passar. Tá? Nasal, a mesma coisa. Submentoniana é quando você faz uma intubação oral e passa por debaixo da língua para o tubo passar para cá. A gente faz isso muito em fraturas onde você vai mexer em maxila e mandíbula. Ou que a intubação nasotraqueal possa estar contraindicada. A crico, que é aquela mais rápida de acesso, não estaria errado. Porém, se você está a nível hospitalar, muitas vezes a traqueostomia é mais indicada. Crico é o que você faz na cartilagem cricóide, mais acima, com menor risco de chance. Então, assim, a crico geralmente você faz num ambiente pré-hospitalar. Então, mas na verdade, essa questão é bem... Tipo, nenhuma das duas estariam erradas. Porque, assim, a gente faz a crico se você está num ambiente rua e tudo. Porque você não precisa de uma incisão tão grande e tudo. Nenhuma técnica... A técnica é mais fácil, o acesso é mais fácil. Só que quando o paciente chega com a crico no hospital, possivelmente eles já vão reverter para uma traqueostomia. Tá? Então tem isso. Se for um atendimento inicial, aí a questão não especificou se ele está no pré-hospitalar ou no hospital. Então, responde traqueostomia. Se ele falar no pré-hospitalar, crico. Eu tinha comentado que a crico ela tem menos risco. Menos risco, mas assim, depende. Não, para um profissional que não tem habilidade para fazer. Com traqueostomia você tem N lesões. Tanto que quem faz traqueostomia no hospital é o cirurgião geral. O bucomaxila ele faz se não tiver ninguém no hospital para fazer. Rapidez. A crico é mais rápida. Só que a traque, o paciente vai ficar mais tempo, quando ele vai ficar mais tempo com o tubo, aí você prefere sempre a traqueostomia. Tá? A crico é emergência. O histórico é secundário, né? É o que você perguntou assim, mas se o paciente tiver uma fratura da costela, na verdade você vai saber qual é a etiologia do trauma. Foi o que? Acidente de carro, atropelamento, coice de cavalo, isso aí é secundário. Tá? Para você saber o tipo, porque assim, numa situação de emergência você vai começar a massagem fraturado ou não. Só que fraturou, parou. Tem. Não pela força da massagem. Esse cara tem que ter tido um trauma que tenha fraturado aquilo para você fazer. Na massagem é difícil. Tá? Fazer o exame físico, né? Segundo Peterson, 2005, o sinal de Battle sugere fratura de quê? Tá, cara, isso é uma questão clássica de prova. Sempre quando vocês lerem sinal de Battle é batalha, né? Tá? Sinal de Battle é fratura de base de crânio. Tá? Isso é uma questão clássica de prova de concurso. Marinha já caiu, Prefeitura do Rio sempre cai. Qual fratura que pode causar sinal de Battle? Fratura de base de crânio. Não é a gente que trata, mas tem que chamar o neurocirurgião para avaliar aquilo. Fica um arroxeado aqui. Fratura de base de crânio. Aqui nessa região, fica totalmente roxo. No exame clínico da mandíbula, palpação intraestoral, palpação dos bordos inferiores, palpação da ATM. Então, assim, sempre bidigital. Qualquer tipo de fratura, a palpação tem que ser bidigital para você conseguir comparar os lados. Para sentir crepitação, para sentir desnivelamento, tá? Sempre bidigital. Na maxila,
avaliar a estabilidade, palpação intraoral, irregularidades zigomático maxilares, palpação da margem infraorbitária, arco zigomático. O arco zigomático ele dá a distância antero-posterior da face. Por isso que ele sempre tem que ser também colocado na posição para o paciente não perder essa distância antero-posterior de face. Palpação dos ossos nasais, inspeção da oclusão dentária, alguma falta de dente ou algum dente que possa ter sido expelido no trauma ou o paciente possa estar sendo obstruído. Exames de imagem, tá? A gente acaba tendo essa aula na faculdade de exame extraoral, só que a gente vê muito pouco no dia a dia para quem não está no trauma. Na otorragia, você pode ter otorragia, mas ela não é o característico. A otorragia pode ser fratura de côndilo. Fratura de côndilo você pode ter otorragia. Tá? Na verdade, aí você tem que chamar o otorrino para reavaliar aquilo. Tá? A panorâmica no trauma, ela consegue te dar uma visão geral de quase todas as fraturas, exceto sínfise. Por quê? Na radiografia panorâmica, você tem a coluna vertebral, que pode mascarar um tipo de fratura aqui. Mas, de um modo geral, a radiografia panorâmica ela te mostra uma visão geral, tanto da mandíbula quanto alguma coisa de terço médio. Tá? Tanto de órbita que você consegue avaliar, côndilo coronoide, corpo de mandíbula de uma forma geral, exceto sínfise. Na sínfise, a gente pode pedir uma oclusal de mandíbula, porque a gente consegue avaliar se houver qualquer fratura aqui na região de sínfise. Já caiu uma vez na prova do estado do Rio, eu lembro que eu errei. Qual o tipo de radiografia solicitado para avaliação de fraturas de sínfise? O cara colocava panorâmica mais oclusal. Só que no meu pensamento, no hospital não existe oclusal, mas na teoria a oclusal consegue avaliar essas fraturas de sínfise. Projeção posterior anterior de mandíbula, a gente chama de PA de mandíbula ou PA de face. Tá? Você tem uma visão completa da região, você consegue ver margem orbitária, você consegue ver maxila um pouco apagada, mas você vê a mandíbula de uma forma geral. Se tiver algum deslocamento da região da mandíbula, dependendo do trauma que foi, você consegue avaliar na projeção antero-posterior de mandíbula. Projeção lateral oblíqua é indicada para a região de ângulo mandibular ou de côndilo mandibular. Tá? Sínfise a gente vê muito pouco dessa incidência. Como é que é feita essa incidência? O paciente está assim. Tá? Para você conseguir ver a fratura de ângulo, alguma coisa de corpo você pode conseguir ver, mas ela não é a mais indicada. Então, na literatura, avaliação de fratura de ângulo ou fratura de côndilo mandibular. Mas côndilo bem pouco. Mas toda vez que a pergunta vier para vocês, qual incidência por imagem radiográfica, né, indicada para fraturas de côndilo mandibular? Breton, Tower ou Reverchon? Reverchon já só tem mais livros antigos, mas os livros atuais eles mostram ou Tower ou Breton. Tá? É uma incidência específica para fraturas de côndilo mandibular. Tá? Tower, Breton. Breton é B-R-E-T-T-R-O-N. Tá? São as duas que tem hoje em dia nos livros. Tá? Elas são específicas para côndilo mandibular. B-R-E-T-T-R-O-N. Essas são as duas que tem no livro hoje em dia. Projeção póstero-anterior oblíqua, né? Ou projeção de Watters. Tem gente que chama também, que só muda um pouquinho da angulação, a PA mentonaso. Tá? O que ela te mostra? Terço médio e alguma coisa de terço superior de face. Tá? Na PA mentonaso ou projeção de Watters, a gente consegue ver terço médio e alguma coisa de terço superior de face. Mandíbula vocês não vão conseguir ver nada. Ossos próprios do nariz, a gente vê esse osso aqui, só os ossos próprios do nariz. Sempre pedir direita e esquerda, tá? Porque às vezes você tem fratura de um lado e não tem do outro, dependendo do trauma que o paciente sofreu. Então, para a fratura de nariz, a gente pede ossos próprios do nariz, direito e esquerdo. Tá? Uma outra coisa que a gente sempre vai pedir também para fratura de nariz
é de Waters, ou a PA mentonase, porque você vai ver o ramo montante do nariz. Então, para fratura de nariz, vocês vão pedir ossos próprios direita e esquerda e a Waters, ou também chamado de PA mentonase. Direito e esquerdo. Ou você pode pedir a PA mentonaso ou a incidência de Waters, que vai ser, na verdade, só muda a angulação, mas as duas você vai ver o ramo montante do nariz. Uma que também, cara, cai muito em concurso, porque é específica de um osso só, é a Hirtz, para arco zigomático, ou também chamado de projeção submento-vértice. Ela pode cair com dois nomes, Hirtz ou projeção submento-vértice. Ela é específica para arco zigomático. Ponto. Tá? E a tomografia computadorizada, né? A tomografia computadorizada, na verdade, a gente tem 3 tipos de corte: axial, coronal e sagital. Tá? O sagital, que seria esse aqui, a gente pouco utiliza. Tá? A coronal, que a gente chama, na verdade, ela faz antero-posterior. Os cortes são assim. São sequenciados dessa forma. Axial, de cima para baixo. Então, toda vez que a gente for avaliar um trauma de face, a gente pede coronal e axial. Sagital é pouco utilizado. E a reconstrução 3D. A reconstrução 3D, na verdade, é muito mais didática do que uma indicação de você solicitar. Tá? Na verdade, ela é muito mais didática, você tem que seguir pelos cortes que a tomografia te dá. Questão 6. Você pede essa reconstrução 3D, eles cobram? Não. Na verdade, o que é reconstrução 3D? Ele soma todos os cortes e faz... Não. Na verdade, as tomografias apertam um botão, soma tudo e já faz. Só que, na verdade, quando você pede uma reconstrução, você tem que ver de qual foi a milimetragem, como é que funciona a tomografia. Eu escolhi tomografias cortes de 1 milímetro. Ela vai cortar um, não corta um, corta um, não corta um. Então ela vai fatiando a face do paciente. Quando você pede para juntar, junta, aí vai fazer a volumétrica, faz a reconstrução 3D. Hoje em dia as máquinas estão mais padronizadas, Philips e tudo, mas antigamente, e aí tipo, não era nem estopuro não, quando eu operava na época no Quinta Dó, a tomografia o cara cortava de 3 em 3 milímetros. Então na hora que ia juntar, ficavam vários pixels, ficavam vários quadradinhos, não ficava tão perfeito. A diferença da Conibin para Exo? Conibin é feixe único, é uma incidência única, por isso demora mais tempo. A Fanbin, que é a tomografia médica, ela consegue fazer, tem 32 canais, hoje em dia tem uma de 64 canais, às vezes você consegue fazer mandíbula em minutos. Mas não tem diferença, eu não sei de onde eu tirei isso, de relação à espessura do corte. Não, isso você define lá no computador, antes de iniciar. Tá? Então vamos lá, questão 6. Em qual dessas incidências radiográficas observa-se melhor a fratura de côndilo e colo do côndilo? A. Frontonaso. B. Mentonaso. Hirtz, Tower ou perfil? Tower. Se a gente fala em arco zigomático? Hirtz, tá?